Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje é dia 29 de outubro de 2022, sábado. O tufão parece que resolveu ir pro lado do continente chinês. Lá fora agora está com 21 graus, agora são 15 horas e 20 minutos. A alvorada de hoje foi às 5 horas e 59 minutos, e o crepúsculo será às 16 horas e 48 minutos. O dia durará 10 horas e 59 minutos. Ainda bem que o tufão foi pro continente, um alívio por aqui. Sejam bem-vindos na Rotina 316, edição de sábado. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Eu vim do Brasil há mais de 30 anos, trabalho numa fábrica de tratores agrícolas, moro numa casa própria com a minha família, a senhora Japinha e 2 filhos. Comecei este canal em maio de 2021, e registro cenas do cotidiano nosso, ou falo de curiosidades sobre carros, tecnologia, saúde, fatos que só ocorrem no Japão, por exemplo, os terremotos ou tufões. No início comecei filmando paisagens de arrozais, e cenas de viagens que eu fazia. Eu não tinha ideia de como montar um canal diferenciado dos outros, e na falta de ideias resolvi filmar vídeos do caminho do meu trabalho, e para minha surpresa, conseguia filmar muitos flagrantes da natureza, como um falcão que me acompanhou voando junto. Dias de chuvas, neves, fazão cruzando a avenida, alvorada e pôr do sol lindíssimo, neblinas de todo tipo, e batizei o vídeo de rotina. Mas na realidade não tem nada de rotina nos vídeos, cada dia é uma novidade. O vídeo é atualizado diariamente em tempo real, gravo de dia no Japão, e no mesmo dia à noite eu mostro no Brasil, com uma pequena ajudazinha do fuso horário. É bastante trabalhoso montar os vídeos, então me ajudem se inscrevendo no canal, e se for inscrito, me dá aquele like, o canal é gratuito e sem compromisso. Por que os smartphones Android têm uma vida útil mais curta do que os iPhones? Mesmo que a série iPhone 14 tenha sido lançada, a Apple Store ainda vende o iPhone 12 lançado em 2020. Nos últimos anos, a duração do período de atualização para smartphones atraiu a atenção. Entre eles, o que preocupa mais é que há uma diferença no número de vezes e no período que as atualizações podem ser feitas dependendo do modelo. Em particular, os smartphones Android tendem a ter um período de atualização mais curto do que os iPhones. Desta vez, consideraremos a situação real das atualizações do sistema operacional em torno de smartphones. O custo de atualização e o período de suporte do processador contribuem para uma vida útil curta. Como um fluxo geral de atualizações do OS, para smartphones Android, ele começa com o fabricante do kit chips, distribuindo um pacote otimizado para cada processador para o fabricante final. Com base nisso, os fabricantes de celulares atualizam os drivers dos componentes usados em seus aparelhos, incluindo os painéis de toque, módulos de comunicação e vários sensores. Esse procedimento envolve vários processos, e era difícil trabalhar em paralelo com as operadoras de telefonia, o que foi um dos motivos da demora na atualização do OS, dos smartphones Android. Além disso, os processadores também têm um período de suporte limitado pelo fornecedor. Por 2 anos, fornecedores de kit chips, como a Qualcomm, também desenvolveram a versão mais recente para o Android. No entanto, após o término do período de suporte, é necessário que o fabricante realize sua própria atualização. Devido ao alto custo desta peça, foram poucos os smartphones que atualizaram por mais de 3 anos, exceto o Google Pixel. Atualizações de smartphones Android não podem ser decididas apenas pelo Google. Existem poucos modelos de smartphones Android que passaram por atualizações de longo prazo por mais de 3 anos. Olhando para exemplos anteriores, o Sony Xperia Z1 lançado em 2013 foi vendido com o OS Android 4.2, mas a atualização terminou com o Android 5.1.1, lançado no início de 2015. Os smartphones Android geralmente são atualizados apenas por 2 anos. O fabricante ou operadora de telefonia tem a palavra final sobre se o sistema operacional de um smartphone Android pode ser atualizado. Havia muitos modelos que a operadora decidiu não atualizar devido a fatores como o equilíbrio entre as funções,
e aplicativos exclusivos da operadora de comunicação, o momento da introdução de novos modelos, e as vendas fracas. Portanto, são poucos os modelos que não foram atualizados por motivos como baixa performance do aparelho. No passado, muitos smartphones Android não recebiam atualizações do OS, por isso muitos usuários ficavam insatisfeitos com o sistema de atualização para os modelos vendidos pelas operadoras. Por outro lado, para o iPhone, onde a Apple podem gerenciar independentemente hardware e software, as atualizações são relativamente de longo prazo. Olhando para exemplos do passado, o iPhone 5S lançado em 2013, como o Xperia Z1, foi atualizado para o iOS 12 lançado em 2018 e teve suporte por 6 anos até o iOS 13 ser anunciado. Comparado aos smartphones Android lançados na mesma época, o iPhone teve um suporte consideravelmente de longo prazo. No caso da Apple em particular, as atualizações de longo prazo do sistema operacional fazem sentido, em parte porque eles desenvolveram um modelo de negócios que vem de modelos mais antigos, que foram lançados por um tempo como modelos de baixo preço. Claro, os smartphones Android também estão se empenhando em promover atualizações. Em 2017, o Google se uniu a fornecedores de kit chips, e anunciou um mecanismo chamado Projeto Treble, para facilitar as atualizações. Ao divulgar a parte central do sistema operacional Android, e a parte a ser implementada por fabricantes e operadoras separadamente, é possível prosseguir com as atualizações de maneira mais fácil e eficiente. Especificamente, o Google e fornecedores como Qualcomm, MediaTek e Samsung se uniram para atualizar com eficiência para novas versões do Android. Assim, o fabricante do celular pode se concentrar em otimizar seu próprio hardware, interface do usuário personalizada, pois não há esforço extra em comparação ao sistema anterior. Como resultado, é uma tentativa de reduzir o intervalo de tempo das atualizações do OS, e simplificar o procedimento de atualização. Devido à disseminação desses mecanismos, cada vez mais smartphones nos últimos anos serão suportados por 2 anos. É menos comum ter atualizações atrasadas em 1 ano após o anúncio da versão mais recente, como costumava ser. Nos últimos anos, como uma extensão do projeto Treble, a Qualcomm anunciou que suportará 4 versões de OS, e distribuirá suportes de segurança por 4 anos, para plataformas Snapdragon 888 e posteriores. Não há anúncio oficial da MediaTek ou Samsung, mas parece que seguirá essa tendência. O Google Pixel também planeja fornecer 5 anos de suportes de segurança para o Pixel 7, e está igualando com o suporte estendido da Apple. O pano de fundo da atualização prolongada é o aumento do preço do aparelho, e as mudanças no ambiente circundante. Uma das razões para a atualização prolongada dos dispositivos é o aumento do preço dos smartphones. A maioria dos modelos de ponta, incluindo o iPhone, custa agora mais de 100 mil ienes, e alguns celulares dobráveis custam mais de 200 mil ienes. Eles estão se tornando mais caros do que notebooks, e os eletrodomésticos em geral. A primeira geração do Galaxy Fold foi lançada por $1.999 americanos, na época de seu lançamento, e também foi lançada no Japão por 240 mil ienes. Por ser um produto caro, deve haver muitos usuários que não estão satisfeitos com o período de suporte convencional de 2 anos. Há um alto interesse em atualizações no Japão também. Em outras palavras, há necessidades de uso de smartphones a longo prazo. De acordo com uma pesquisa realizada pelo MMD Research Institute em setembro de 2022, a frequência de troca mais frequente de smartphones para iPhone e Android é 1 vez a cada 3 anos. Além dos preços crescentes mencionados, os próprios smartphones se tornaram menos obsoletos em apenas alguns anos do que antes. Sob tais circunstâncias, os smartphones que estão em uso há quase 5 anos, e os usuários dos Androids estão começando a sentir enganados, pois o celular tão caro, ficar obsoletos em apenas 2 anos. Além disso, há um grande interesse em medidas ambientais globais. Nos últimos anos, um número crescente de produtos é projetado para reduzir as emissões de CO2 durante a fabricação e o transporte, tornando as embalagens dos produtos estão se tornando mais finas ou mudando o material de plástico para papel.
Nos últimos anos, a ideia de uma economia circular que reduz o desperdício desnecessário, prolongar a vida útil dos smartphones tem chamado a atenção. A ideia de que disponibilizar aparelhos por um longo período de tempo, leva a consideração pelo meio ambiente está se espalhando. A atualização contínua de software e a tendência de manutenção do hardware são a tendência futura? Não apenas para iPhones, mas também para smartphones Android, estamos começando a ver uma tendência de atualizações mais longas do sistema operacional e, no futuro, deve ser uma tendência fornecer suporte por 4 anos, principalmente para dispositivos de última geração. Quando isso acontece, o problema que não pode ser evitado é a deterioração do hardware do smartphone. A coisa mais comum é a deterioração da bateria. Se você usar um smartphone por 3 anos, a bateria terá chegado ao fim de sua vida útil, e em muitos casos, é hora de pensar em substituí-la. É necessário considerar não apenas o período de garantia para atualizações de software, mas também o período de garantia do hardware. Os reparos pelo fabricante também são bem eficientes para os iPhones. O suporte de longo prazo é atraente, como o reparo do iPhone 6 lançado em 2014. Mesmo para smartphones Android, muitos modelos vendidos pelas operadoras são reparáveis por um período de tempo relativamente longo. Por outro lado, devido ao curto período de fornecimento dos aparelhos, existem modelos para os quais o suporte foi encerrado em um período de tempo relativamente curto, e o período de garantia não é uniforme. O período de suporte é geralmente inferior a 5 anos, após o que será substituído por um produto novo da mesma classe. No Japão, há um suporte generoso das principais operadoras, e os reparos de hardware geralmente são feitos por lojas e estabelecimentos alternativos. Por outro lado, quando se trata de aparelhos vendidos no mercado aberto, existem muitos fabricantes que não oferecem suporte suficiente em relação às operadoras. No futuro, será necessário examinar cuidadosamente o sistema de reparo do próprio aparelho ao escolher um smartphone de mercado aberto. Além das atualizações de versão do sistema operacional, os fabricantes chineses expressaram sua intenção de fornecer atualizações de longo prazo para suas próprias interfaces de usuário. A atualização original da interface do usuário é diferente da atualização da versão do OS, mas a direção que estamos buscando é a mesma em termos de melhorar o conforto do usuário. Existem empresas excêntricos, como a Huawei, que oferecem um serviço para atualizar a capacidade de memória de modelos mais antigos. Nos Estados Unidos e na Europa, o conceito de direito de consertar está chamando a atenção. O valor agregado deste novo conceito é que ele permite que os indivíduos mantenham seus smartphones continuamente. Apple e Google também estão vendo novas propostas, como venda de peças de produtos e lançamento de manuais de reparo para algumas regiões. Nos últimos anos, o índice de reparos atraiu a atenção como um novo índice. Este foi introduzido pelo governo francês, e é indicado como pontos em produtos alinhados com o conceito de economia circular. Ele quantifica a facilidade de reparo de um smartphone, o preço das peças de reposição, e quando estão disponíveis, em uma escala de 10. A partir de 2022, quase 90% dos smartphones vendidos na França terão números claros e os consumidores poderão escolher os celulares com base na facilidade de reparo. Infelizmente no Japão, será difícil exercer publicamente o direito de reparo por um indivíduo. Se alguém que não seja o fabricante desmontar ou consertar um telefone celular, é considerado modificação ilegal de aparelhos eletrônicos sob a lei vigentes atualmente. A tendência futura será permitir que os smartphones sejam usados continuamente por vários anos. Chegará um dia que os smartphones serão usados por um longo tempo.